O nosso tema de hoje: eu sou a videira verdadeira. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira. Irmãos, nesta noite nós queremos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Imagino eu que vocês saíram de suas casas, estão aqui reunidos, não porque o local é bonito, enfim, seja qual for o outro motivo, mas eu tenho plena certeza, se vocês vieram a este lugar, convicção tinham que iam ouvir a palavra de Deus e vão ouvir a palavra do Senhor. Nessa noite nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, vamos nos deixar tomar pela palavra do amado Jesus, o amado de nossas almas. Nós sabemos que a palavra de Deus é real, é verdadeira e necessário é que ela esteja dentro do nosso coração. Portanto, nunca é demais lermos a Bíblia, meditarmos na palavra e ouvirmos a palavra do Espírito Santo de Deus, ouvirmos a palavra do Senhor. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, nós vamos criar alicerces firmes na presença do Senhor. E quando virem as muitas tormentas, os ventos, as dificuldades, e o próprio Cristo disse que neste mundo teríamos essas aflições, essas dificuldades, e quando elas chegarem, baterem na porta da nossa vida, nós teremos força o suficiente para resistirmos toda sorte de dificuldades. As tentações, as provações, as perseguições e outras coisas mais que surgirem, porque nós estamos, com certeza, firmes em Cristo Jesus. Cristo, ele afirma de forma clara isto um pouco antes da sua prisão e consequente morte na cruz. Ele afirma: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E nesse estudo, irmãos, nós vamos ouvir, vamos procurar entender esta afirmativa de Cristo Jesus. É uma metáfora na qual ele se compara a uma videira. E para os desavisados, videira é o popular pé de uva. Amém? É o popular pé de uva. E ele se compara à videira para ensinar o quão importante é a nossa dependência dele. Vivermos uma dependência real, uma dependência verdadeira, a necessidade, irmãos, de estarmos conectados com Ele. Lembra-se de internet, conexão à internet? Se você não estiver conectado na internet, você não navega na internet. Se você não estiver conectado na videira verdadeira, você não há de crescer e, consequentemente, não entrarás no reino celeste. Esta é a grande verdade do Senhor para as nossas almas. Irmãos, quando nós refletimos nessa verdade, quando nós meditamos nessa verdade, nós vamos ver a necessidade de uma relação íntima com Cristo Jesus. Nós precisamos desenvolver uma relação íntima com Cristo. E quando essa relação é uma verdade, nós vamos frutificar no Espírito. Oh, glórias! Os teus atos e ações serão associadas ao Espírito Santo de Deus, porque o mover do Senhor será uma verdade na tua existência. Eis, amados, a importância de permanecermos em Cristo Jesus. Se você deseja ir para o céu, imagino eu também, que você deseja sim ir para o céu. Permaneça em Cristo. Sem permanência em Cristo Jesus, impossível adentrar ao reino celeste. Portanto, é indispensável que estejamos conectados na videira, que estejamos conectados em Cristo Jesus, para recebermos em nossa vida os cuidados do Senhor, recebermos na nossa existência o zelo do Todo-Poderoso. E quando nós observamos uma plantação de uvas, quando nós vemos uma plantação de uvas, vemos que
o viticultor, ele tem o maior cuidado com a planta. Ele poda a planta, corta os galhos excessivos, ele deixa a planta pronta para a produção, joga adubo, enfim, há todo um preparo. E é isto que Cristo Jesus faz com cada um de nós. Isto quando nós nos aproximamos do Senhor e nos deixamos tomar pelo Todo-Poderoso de uma forma intensa e verdadeira. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Evangelho segundo João, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 5 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esses momentos especiais na tua presença. E quero clamar que teu Espírito fale aos nossos corações. Nos dê a direção nessa palavra, a revelação, Senhor, o discernimento, para que nós possamos, de fato, sermos ramos ligados à videira e que possamos produzir frutos para a tua honra e para a tua glória. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, quando nós lemos a palavra de Deus, vamos ver que ela sempre faz referência à videira. Sempre faz referência. A videira, amados, na cultura judaica, é um símbolo nacional e também espiritual. Eis o porquê que a videira tem essa importância tão grande e porque Jesus compara-se à videira. Quando nós estamos atentos à palavra do Senhor, nós vamos ver que todo o Antigo Testamento, todas as informações, atos, ações, atitudes, tudo aquilo era sombra de Cristo Jesus. Era sombra, apontava para Jesus Cristo. E quando Cristo veio, ele cumpriu tudo aquilo que estava predeterminado. A palavra, vírgula por vírgula, letra por letra, foram cumpridas em Cristo Jesus. Cristo cumpriu todo o Antigo Testamento. E hoje já não vivemos sob a égide do Antigo Testamento, mas na direção do Espírito Santo de Deus, porque em Cristo convergiu todo o Antigo Testamento. E vemos, amados, que a palavra mostra Jesus como a videira verdadeira, a videira que os judeus rejeitou, a videira que os judeus não quiseram ser ramos dela, a videira que o Senhor cuidou, e os ramos excedentes foram cortados. E sabemos que os judeus foram cortados porque eles não quiseram servir a Cristo, não quiseram aceitar o senhorio de Cristo Jesus. No entanto, nós precisamos, amados, entender essa verdade, compreender essa verdade e procurarmos nos colocarmos como galhos produtivos da videira verdadeira. Nós precisamos nos deixar envolver de uma forma grandiosa, com fidelidade, produzir frutos, e tudo isso para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Toda a palavra de Deus, amados, mesmo que ela seja pregada 1 milhão de vezes, todas as vezes que você ouve a palavra do Senhor, é o Eterno falando contigo. É o Eterno trazendo revelação ao teu coração. Nunca canse-se de ouvir a palavra de Deus, mas tenha sempre o coração desejoso, ávido pela palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E Cristo afirma a cada um de nós: eu sou a videira verdadeira
eu sou a videira verdadeira. Nós vamos ler versículos 1, 2 e 3. Ouça com atenção. João capítulo 15, versículos 1, 2 e 3. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Oh, glórias! Irmãos, talvez à primeira vista você não consiga compreender a necessidade de procurarmos entender essa afirmativa de Cristo Jesus. É necessário entender ainda que Jesus não soltava palavras ao vento, palavras que não tivessem um poder, palavras que não fossem poderosas ou que não surtissem um efeito positivo na vida dos seus ouvintes. E nesse momento reunido naquele lugar, juntos com seus discípulos, preparando-se para a Páscoa, seria também os momentos finais de Cristo Jesus sobre a face da terra. Ele ensina-nos a necessidade de estarmos ligados ao caule da videira verdadeira, de estarmos conectados com a videira, de estarmos, amados, observando a palavra do Senhor, porque Jesus, Ele é a fonte. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você mergulha na palavra do Senhor, não importa qual seja a tua situação, qual seja a tua desilusão de vida ou a tua ilusão de vida, não importa, isso são coisas passageiras na vida do homem. Mas o que importa e o que fica para a eternidade é esta ligação com Cristo Jesus. É uma ligação que devemos buscar ansiosamente, desesperadamente, urgentemente, porque Jesus está voltando. E se porventura formos, no dia da volta, encontrados desconectados da videira verdadeira, a situação há de ficar extremamente difícil. Mas quando nós entendemos essa verdade, amados, e buscamos Cristo Jesus, nós vamos ver que Ele nos fortalece no dia a dia. Eu sei que é impossível, se você não estiver ligado na videira verdadeira, é impossível viver a palavra do Senhor. É impossível. Você pode ser até um bom religioso, mas impossível ser de fato servo do Senhor e receber do Todo-Poderoso a nutrição espiritual, aquela que te coloca de pé, que te dá forças para andar, porque tudo isto vem de Cristo Jesus. E Jesus, amados, Ele é o único em todos os aspectos espirituais. Ele é o único caminho, é o único bom pastor, é o único mediador, é o único salvador, é o Senhor dos senhores. Jesus é o amado e aquele que nos amou primeiro. E quando nós entendemos isso, com certeza cresceremos na presença do Senhor, um crescimento genuíno. E vale lembrar, irmãos, quero chamá-los a atenção para um detalhe. Se videira produz uvas, videira pede uva. Se videira produz uvas, qual é a fruta que você está produzindo? Não pode produzir outra coisa a não ser uvas. Se você está ligado na videira verdadeira, é impossível que você produza manga, laranja, melão, melancia e qualquer outro tipo de fruto. Dá para entender isto? Se você está ligado de fato, genuinamente, na videira verdadeira, analisa teus frutos. Analisa teus frutos. Se tiver uma laranjinha pendurada nos galhos da tua vida, você não está com Cristo Jesus. Não está. Mais à frente vamos falar a respeito desses frutos, e você há de entender. Mas pensa,
O que é que você está produzindo? O que é que colhem da tua vida? Limões, melancias, laranjas? O que é que colhe da tua vida? A tua obrigação? Produzir uvas. Produzir uvas. Porque o teu Senhor produz uvas. E você está ligado ao teu Senhor. Entenda essa verdade. Mas a palavra diz, amados, que o Senhor, Ele cuida. O Senhor, diz a palavra, o agricultor, aqueles que se achegam a Cristo Jesus, que se entregam a Cristo, que doam-se a Cristo Jesus, Jesus, a videira verdadeira, aqueles que se entregam a Ele, diz a palavra que o agricultor, o viticultor, este prepara a tua vida, podando os galhos excedentes, podando aquilo que não precisa, que você não precisa na tua vida, Ele aduba a tua existência. E com certeza você há de produzir, você há de frutificar segundo o amado de nossas almas. Irmãos, esta é uma verdade. Quando nós entendemos isso e procuramos nos deixar envolver pelo bom viticultor, certamente seremos fortalecidos no Senhor, teremos a força do Todo-Poderoso. Amém? Portanto, Jesus, a videira verdadeira. 2. A necessidade de permanecer em Cristo. A necessidade de permanecer em Cristo. Versículo 4, João capítulo 15. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem são os vós? Nós, amados. O Senhor está falando para nós. Mais uma vez, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Oh, glórias! Amados, há textos bíblicos que são chaves na vida da gente. Esse texto, ele é uma chave na vida, na nossa vida. Porque quando você o lê um pouco mais atentamente e querendo ouvir a voz do Todo-Poderoso, você há de entender o seguinte, ouça a afirmativa do nosso amado Jesus. Ele diz para você, permanecei em mim. Permanecei em mim. Esse permanecer em mim, esteja unido comigo. Esta é a condição que o Senhor impõe. É uma imposição do Senhor Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha só. Se você vive na prática do pecado, e eu tenho que falar de pecado, estamos falando de Cristo, a videira verdadeira. Se você vive na prática do pecado, oh misericórdia, mais uma vez exemplificando, para ficar bem claro, didático, para que não haja equívoco. Se você curte as coisas erradas, se você tem um coração mau, pensamentos maus, olhos maus, ouvidos maus, boca má, se as tuas ações são más, tudo isso em conjunto ou apenas se você é mentiroso. Só um pecadinho. Isso faz com que a permanência de Cristo na tua vida não seja uma verdade. Não seja possível. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E a recomendação do Senhor é: permanecei em mim, esteja unido comigo. Se o pecado produz separação, aqueles que estão em pecado, separados estão de Deus. Não é didático? Não é simples? Bem simples, não é? Mas
A palavra de Deus é simples. Os mandamentos de Cristo Jesus são simples. Eu acho que essa falta de atenção hoje do povo que se chama pelo nome de Deus é exatamente pela simplicidade da palavra que eles, nesses tempos complexos, difíceis, não conseguem aceitar e procuram complicar todas as coisas. Procuram complicar tudo. Mas o Senhor chama-nos à necessidade de uma permanência constante nele. E quando nós somos permanentes, unidos a Cristo, certamente nós vamos produzir segundo a vontade dele. E para que você possa refletir um pouco mais, ao chegar na sua casa, veja uma planta que tenha lá, seja ela qual for. Pega uma faca velha enferrujada, corta o galho dela. Veja o que vai acontecer amanhã. Folhas murchas, depois de amanhã folhas mais murchas, depois secas. Assim é a vida do homem que está cortado, separado, que não está conectado no caule da videira. Não consegue andar. Consequentemente, igreja torna-se chata, evangelho torna-se chato, servir a Jesus Cristo não tem prazer, não tem satisfação. É impossível, igreja. Quem nos dá prazer e alegria em Cristo Jesus é o Espírito de Deus. Se o homem não vive no Espírito de Deus, como é que ele pode ter prazer naquilo que a nossa carne, maldita carne, rejeita? E entenda a carne como desejos, como a nossa velha natureza, enfim, tudo aquilo que nos impulsiona a fazer aquilo que não é agradável ao Todo-Poderoso. E nesses últimos tempos, é exatamente isso que nós temos visto. Hoje, amados, infelizmente, há um engano muito grande, que gera crentes, apenas crentes nominais. Crentes que carregam em si uma placa, eu sou da igreja tal, eu sou do pastor tal. Tem crente que gosta de ser da igreja do pastor. Eu sou da igreja do pastor tal. Mas o coração não é de Deus. Sabe por que o coração não é de Deus? Porque não estão ligados, unidos à videira verdadeira. E o seu coração está dominado pelas obras da carne. Obras da carne, aquilo que não louva, adora, glorifica o nome santo de Deus, porém, é uma fonte de pecado. Se a pessoa está em pecado, está frutificando na carne. E hoje, infelizmente, é o que nós temos visto na vida de muitas pessoas. Estão frutificando na carne, mas estão dentro da igreja. Mas não estão dentro do reino dos céus. É necessária uma atenção muito grande a esse detalhe. E Cristo fala de uma forma muito clara a respeito da necessidade de uma permanência, de uma união, de uma comunhão diária com Ele. E isso se faz quando você o busca na oração, amados. Crente que não ora, não é servo de Deus. Desculpe ser tão claro, mas se você não ora, você não é servo de Deus. Só se você for mudo, mas você pode orar em espírito. Entendeu? Crente que não ora, ele precisa nascer de novo. Ele não é de Deus. Como é que eu posso ser do Senhor e não ter comunhão com Ele? Isso quer dizer que eu estou cortado do caule. Não estou recebendo a seiva da videira verdadeira. E eu afirmo isso sem medo de alguém olhar para mim e falar assim: você está julgando, pastor, você está julgando. Não estou julgando. A palavra de Deus diz que é extremamente necessária uma vida de oração, mas além da oração, a leitura da palavra. Crente que não lê a palavra do Senhor, não medita na palavra de Deus, ele está fadado ao fracasso, não conseguirá ficar de pé. Entenda a Bíblia, irmãos, como o verbo. João diz que o verbo se fez carne, ou seja, o verbo, a palavra se fez carne, a palavra de Deus, Jesus, a palavra é viva. Isso é um mistério difícil de se entender, mas quando o teu coração
é do Senhor. Há essa unidade, essa permanência em Cristo Jesus. Certamente a palavra há de tornar-se viva também na tua vida. E aqueles que não estão ligados a Cristo Jesus, a videira verdadeira, consequentemente, estão afastados de Deus, afastados do Senhor, são estéreis espiritualmente falando e, consequentemente, separados da vida eterna. Não conseguirão entrar no reino dos céus. Tudo isso, amados, é para que nós possamos estar atentos a essa simples afirmativa de Cristo, quando Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Não foram palavras vãs jogadas ao vento, mas palavras poderosas, com grande significação. Amém? A palavra diz que Jesus é a videira verdadeira. Vemos ainda que ele afirma a necessidade de uma permanência, de uma unidade, de uma comunhão com ele. E por fim, aqueles que estão ligados na videira verdadeira, estes frutificam espiritualmente. Frutificam espiritualmente. O que será isso? Você consegue entender? Você consegue alcançar o que Jesus está falando? Você consegue alcançar a palavra do Eterno? Ouça só, versículo 5 de João capítulo 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, para que nós não nos esqueçamos. Disse Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, quem permanece em mim, quem está unido comigo e eu nele, se você está unido a Cristo, Cristo está unido com você, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Talvez você esteja perguntando, mas será? Eu acho que você não há de fazer essa pergunta, mas quem sabe alguém faça. Será que eu preciso produzir uvas então? Sairá galhos de uvas, cachos de uvas do meu corpo? Creio que você não vai pensar dessa forma, mas vá que pense. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está nos chamando a atenção para uma frutificação espiritual, amados. Mas qual é essa frutificação? É quando você mostra o fruto do Espírito Santo de Deus na tua vida. Aqueles que estão ligados à videira verdadeira, estes têm um testemunho diante da sociedade, que não os conecta com as trevas, mas sim com Cristo Jesus. É tipo assim, quando você conversa com alguém, alguém entende que você é de Cristo. Quando você está em algum lugar, alguém entende que você é de Cristo. O teu testemunho torna-se natural, você não se esconde do Senhor, você mostra o fruto do Espírito de Deus na tua vida. Aqueles que estão ligados à videira verdadeira frutificam no Senhor, frutificam no Espírito. E para que vocês possam compreender quais são os frutos ou o fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Mas eu quero ler com vocês esse mesmo texto na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje, para que não haja aquela desculpa: eu não entendi, eu não sei o que é longanimidade, eu não sei o que é benignidade, eu não sei o que é bondade. Então vamos para a Nova Tradução na linguagem de hoje. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, que é a mesma coisa de longanimidade,
a delicadeza, entenda como benignidade, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Amém? São frutos daqueles que estão ligados na videira verdadeira. Se você não produz, se você não os produz, com certeza, alguma coisa errada com a tua ligação. Com certeza a tua conexão com Cristo Jesus não está da forma correta. Mas quando nós entendemos essa verdade, amados, vamos ver e sentir a necessidade de uma dependência constante com Deus. Uma dependência constante de Deus. Uma dependência constante. Você há de amanhecer e entender, eu sou dependente de Deus. Você há de viver as 24 horas do dia, entendendo, compreendendo, eu sou dependente de Deus. E essa dependência o faz frutificar segundo a videira verdadeira, segundo Jesus Cristo. E mais uma vez, onde quer que você esteja, aqui ou na China, em qualquer lugar, você há de mostrar-se como alguém ligado à videira verdadeira, conectado à videira verdadeira, e certamente aonde vê em você, através da tua palavra, a manifestação da glória de Deus na tua vida, das tuas ações, da tua bondade, delicadeza, enfim, onde vê Cristo Jesus e que você anda com Cristo Jesus. Esta é uma necessidade para aqueles que estão ligados à videira verdadeira. Amém? E vemos ainda, amados, que ele afirma, ouça só, finalzinho do versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Tudo quanto façamos para a honra e para a glória do Senhor, necessário é que recebamos de Deus essa força. E para que você receba de Deus essa força, se não houver a conexão, se não houver essa ligação, é impossível que seja dessa forma. É uma entrega diária, irmãos. A nossa vida com Cristo Jesus é uma entrega diária, para que haja uma permanência constante no Senhor e vivamos a verdade do eterno a cada instante, a cada minuto. Amém? O Senhor nos ensina que Ele é a videira verdadeira. Ele afirma, eu sou a videira verdadeira. Ele mostra a cada um de nós, Ele mostra-nos a necessidade de uma permanência, estarmos firmados nele, ligados à videira verdadeira. E ainda, nós galhos, ligados à videira verdadeira, precisa frutificar, e quem está ligado à videira verdadeira produz uvas, fruto do Espírito Santo de Deus, ações semelhantes, ações segundo a vontade do Senhor. Esta é a verdade para cada um de nós. Amém? Jesus, nessa metáfora tão profunda, tão maravilhosa, ele afirma que a vida cristã, quando é autêntica, só é possível quando há permanência em Cristo Jesus, permanência nele. É uma dependência total, irmãos, uma dependência total, é uma comunhão, uma unidade constante. E certamente a frutificação também é constante, é diária. E que nós possamos entender essa verdade de Cristo e procurarmos dia após dia, nos colocarmos à mercê do eterno e fiscalizarmos o nosso coração. Que você faça sempre um balanço nesse coração velho aí, porque o coração é enganoso. Veja se de fato você está ligado ou não à videira verdadeira. Amém? E esta é uma palavra do Senhor para a nossa vida. Ela não vem do meu coração para você, mas é a afirmativa de Cristo Jesus. E para finalizarmos, versículos 1 a 3, diz a palavra: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta,
e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Guarde essa afirmativa de Cristo Jesus, esse mandamento de Cristo Jesus em teu coração, para que você, de fato, esteja ligado e seja alguém que produza fruto, segundo o Espírito de Deus no dia a dia. Amém, irmãos? Oh, glórias! Vamos orar. Amado Jesus, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos orientar, nos ensinar sempre. Prepara-nos, Pai, para que estejamos de fato ligados a Ti. Que haja uma permanência, uma unidade contigo, Senhor. E assim os nossos atos, nossas ações sejam segundo a Tua vontade. Que os nossos frutos sejam de fato segundo a Tua vontade. Senhor, fala sempre conosco. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu sou a videira verdadeira, afirma Jesus Cristo. Oh, glórias! Mensagem 1355.